Criaturas humanas. Vamos tentar fazer um resumo bem rápido sobre os assuntos da prova, tá bom? Eu sei que às vezes eu falo demais, né? Eu tenho que me controlar, mas, enfim, vou tentar, tá bom? Ser breve. Eu espero que ajude vocês, pelo menos um pouquinho, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é que vocês precisam entender é o que são orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são orações em que você tem uma relação de independência, né? Então a estrutura delas é independente, né, de uma oração da outra. É diferente das orações subordinadas, que a gente ainda vai ver melhor. Que são orações em que você tem uma relação de dependência, em que o sentido de uma oração não vai estar completo sem você ter a outra oração, né? Então elas precisam uma da outra para se completar. Não é o caso das orações coordenadas, que são mais independentes. Essas orações coordenadas, elas têm dois tipos principais, as assindéticas e as sindéticas. Então, as assindéticas são aquelas em que você não tem uma conjunção ali ligando as orações, tá bom? E aí você tem a vírgula ali ligando. Mas não é porque tem vírgula que ela é assindética, né? É quando ela não tem conjunção e aí utiliza-se a vírgula para poder ligar. Já nas sindéticas, tá? Aí você tem sim, tá? A conjunção ligando ali as orações, né? E aí é como no exemplo que tá passando aí, que é brincamos muito e rimos mais ainda. Qual é a conjunção, você sabe? A conjunção é o e, tá bom? Era para ter pausado, né? Para ver se você sabe. Mas enfim, o e, ele é uma conjunção, né? Eu já tô cansado de falar para vocês que o e sem acento é uma conjunção, enquanto o e com acento, ele é um verbo, né? Do verbo ser, né? Então, o e ali é uma conjunção. A primeira oração é brincamos muito e a segunda é rimos mais ainda. E aí você tem o e que está ligando essas duas orações. Dependendo da conjunção que liga uma oração à outra, você tem um tipo diferente de coordenada sindética, né? Nós temos 5 tipos de coordenadas sindéticas, tá bom? Nas assindéticas nós não temos tipos, porque não tem conjunção, né? É só assindética. Agora, nas sindéticas nós temos 5 tipos. Eu vou tentar passar aqui, vamos ver. Certo. Temos as aditivas, as alternativas, as explicativas, conclusivas e adversativas, tá? As aditivas, elas trazem uma ideia de adição. Aditiva vem da ideia de adição, ou seja, da matemática, né? Soma, né? Então você tem ali a ideia de soma. É soma de quê? De ideias. As ideias elas se complementam, a ideia da primeira oração e da segunda, né? É o caso do e que a gente já viu. A gente tem as alternativas também, que você tem ou uma ação ocorrendo ou outra. Então a primeira oração tem uma ação e a segunda também tem uma ação e aí uma ou outra vai acontecer, né? Então você tem alternativas, ou vem da ideia de opções, ou uma coisa ou outra. Nós também temos as explicativas, que tem a função de explicar o que vem depois da conjunção explica aquilo que foi dito antes, né? Geralmente você tem também, às vezes, a causa. Então, por exemplo, não fiz o dever porque estava doente. O porquê estava doente é a causa, né? Para o fato de eu não ter feito o dever, né? Então é uma explicação. E aí a gente vai ter essas conjunções que nós temos aí, o porquê, o pois. Esse esquema aí, ele é ótimo para vocês decorarem e estudarem para a prova, tá bom? Infelizmente, uma parte do estudo também é decorar essas conjunções, tá bom? Porque elas vão aparecer na prova. Temos também as conclusivas, né? Portanto, por isso, logo. As conclusivas, elas vão trazer a ideia de consequência, né? Então, você tem uma relação de causa e consequência. O que vem depois da conjunção é uma consequência daquilo que foi dito antes. Então, por exemplo, não fiz a atividade, portanto, fiquei sem nota, né? Então, ficar sem nota é uma consequência de não ter feito, né?
Então você tem essa relação, ou então você pode ter só ali uma conclusão de uma ideia. Então, uma finalização de uma ideia, de um raciocínio. Nas adversativas, que são o último tipo, a adversativa é de oposição. Às vezes na questão também nas questões do Saeb, por exemplo, podem aparecer como oposição, contrariedade, é, ideias opostas, né? Então você tem orações ali que vão ter o sentido oposto, né? Elas não vão se complementar, elas vão ser ideias opostas, elas vão ser ideias diferentes, elas vão ser ideias que se contradizem, né? Ou então, pelo menos, você vai ter uma quebra de expectativa em relação ao que foi dito antes, né? Na primeira oração. Então, aquilo que vem depois da conjunção pode ser uma quebra de expectativa ou oposta à primeira ideia, né? Um exemplo disso é fui ao cinema, mas não consegui assistir ao filme, né? Então a expectativa era que se você foi ao cinema, é que você assistiria ao filme, mas a pessoa não assistiu. Então você tem essa quebra de expectativa, né? Você tem ali uma ideia oposta. Aqui, ó, nós temos um exemplo de como isso pode cair é, no Saeb, tá bom? E na nossa prova também vai ter algumas questões parecidas. Eu trouxe essa questão porque às vezes o que eu estou explicando pode aparecer de forma diferente. Aqui vocês tinham que analisar esse trecho, contudo, algumas aulas de ginástica, tananã, né? E aí você tem o quê? Você tem aqui, ó, eita, linha reta. Aí aqui você tem a conjunção contudo, tá? Que era para estar destacada aqui, né? Aqui você tem algumas opções. Adição. Tá vendo? Não tá aditiva, mas você vai lembrar que a aditiva, ela vem da ideia de adição, de soma. Às vezes na alternativa também pode aparecer soma, tá bom? E aí você vai lembrar que essa ideia que é a conjunção, né? É quando você tem a conjunção em que as ideias se complementam. Você também tem de oposição, então poderia estar ali a ideia adversativa, né? Então você poderia ter outra coisa, de opostos, ou então contrariedade, sei lá, pode ter outra coisa, tá? Concessão, aqui vejam que aqui nós temos um tipo de conjunção subordinativa que a gente ainda não viu, porque a gente ainda não viu cada tipo de oração subordinada, mas nós vimos questões desse tipo, né? Inclusive nós fizemos essa questão e aí, vocês têm que estudar o esquema que eu inclusive mandei no aplicativo e tá aí em seguida, tá bom? Eu também já expliquei isso aí em sala, né? Que as orações concessivas, essas conjunções concessivas, elas, você tem ali o quê? Uma ação que vai acontecer independente de outra ação que é impeditiva a ela, né? Então, eu vou à festa mesmo que minha mãe não queira. Então, o fato da minha mãe não querer é um impeditivo, mas mesmo assim a minha ação de ir à festa vai acontecer. Então, isso seria uma ideia concessiva, esse mesmo que, tá bom? Embora. Então, vão pelas conjunções, tá bom? Porque às vezes pode aparecer algumas coisas diferentes nas questões, tá bom? Eu falo assim que a gente está estudando as conjunções coordenativas, né? Vimos um pouco das conjunções também subordinativas nas questões. Então estejam atentos a essas questões que tem também as conjunções subordinativas, tá? Estudem também elas. Aqui no caso, a resposta dessa questão, a gente tem ali o contudo, que tem o mesmo sentido do mas, do porém, do entretanto, que é uma conjunção de oposição, conjunção adversativa, nós vimos isso, tá bom? Então, muito cuidado, que às vezes pode não aparecer adversativa, mas vai ser de oposição. Aqui a gente tem a resposta. Aqui, ó, tem o esquema que eu mandei também no aplicativo é, das conjunções subordinativas, tá bom? Aqui no final eu também trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, igual a concessiva. Ó, embora eu goste dele, nos separamos. Ainda que, mesmo que eu goste dele, nos separamos. Então nós temos aí alguns tipos
que podem aparecer ali na prova e na prova do SAEB, tá bom? Então estudem também essas conjunções, mas principalmente estudem as coordenativas. É isso, beijos. Ah, não, peraí. Ai, peraí, gente, calma. Falta só um detalhe, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês é, um pouquinho sobre oração em período. Vocês têm que saber diferenciar isso aí para a prova, tá bom? A oração ela é um conjunto de palavras em que você tem o verbo ali como centro, né? Ou uma locução verbal, né? Quando a gente tem mais de um verbo ali, é, dois verbos ou três juntos ali, é, funcionando juntos, se articulando juntos, né? A gente já estudou sobre isso, né? E aí a gente tem o verbo ali como centro. E aí a oração ela pode ser uma ideia completa, uma frase completa, ou podem ser pedaços de frases. E aí esses pedaços, né, essas orações, elas se ligam umas nas outras, né? E aí a oração ela é uma estrutura ali completa, em que tem o verbo como centro, mas a gente tem o sujeito, o predicado, o complemento verbal, tudo que a gente já estudou, tá bom? Nós temos também o conceito de período. O período ele é uma frase verbal, uma frase ali que é formada ali, e aí ela vai do início ali com letra maiúscula da frase até o ponto final. E aí dentro do período a gente tem orações que formam esse período, né? Então é o exemplo aqui, ó. Acho que eu não sei se está dando para mostrar direito. Preparei minhas malas e viajei para Caldas Novas. Então a gente tem a primeira oração, que é preparei minhas malas, a gente tem o sujeito, que é eu, oculto, o verbo, a gente tem o complemento verbal, que é minhas malas. Então a gente tem uma oração completa ali. A oração ela tem toda essa estrutura, tá bom? E aí a gente tem o e, que é a conjunção, ligando ali as duas orações, e aí logo em seguida a gente tem a segunda oração. Tá vendo como as orações se ligam? E aí a oração ela não é só o verbo, ela é toda essa estrutura ali, tá bom? Então elas se ligam e aí as orações ali juntas, conectadas por conjunção, seja por vírgula, elas juntas, quando elas formam ali uma ideia completa e elas se ligam, elas formam um período, né? E aí a gente tem o período simples, quando a gente tem só uma oração, né? E o período composto, quando a gente tem ali duas ou mais orações, né? Então é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, mas estudem, não fiquem só nisso aqui, tá bom? Então botem a cabeça para funcionar, olhem os exercícios que já foram, pesquisem na internet, tá bom? Vejam o que eu mandei para vocês, tá bom? E estejam preparados, que a prova é dia 22/9, tá bom? Beijos!